Ei, aqui vai mais um especial sobre criaturas especiais para você. Confira estes 8 fatos sobre a criatura que não morre. Até onde sabemos, a Terra é o único planeta no nosso sistema solar, na nossa galáxia e potencialmente no universo inteiro que tem vida. O único planeta onde a vida nativa existe e cresce, forma sociedades complexas e até mesmo se lança ao espaço para explorar os mistérios mais profundos do nosso universo. A humanidade é forte, trabalhadora e criativa. Como espécie, nós somos praticamente indestrutíveis no momento, a menos que a gente se destrua em mais uma guerra ou o clima mude. Mas e se a gente contasse para você que os humanos não são as criaturas mais fortes por aí? E que a existência de formas de vida mais poderosas sugerem a presença de vida fora do nosso mundo. Aqui no Incrível, nós identificamos uma criatura incrivelmente forte e fascinante, que você vai conhecer neste vídeo. Conheça o tardígrado, um dos filos de animais mais resistentes do mundo e possivelmente do universo. Aqui vão alguns fatos que você precisa saber sobre essa fascinante forma de vida. Número 1. Eles também são chamados de ursos d'água. Ah, soa tão fofinho. Não estávamos falando desse urso d'água. Na verdade, os tardígrados são comumente chamados de ursos d'água porque são frequentemente encontrados nas águas, onde preferem viver, e devido à sua maneira lenta de se locomover, que lembra um urso. Quanto à sua aparência, não se assemelham a um urso, mas sim a uma centopeia, uma lagarta, com 5 segmentos corporais e 4 pares de pernas com garras. O nome tardígrado significa passo lento, em razão de seus passos casuais e lentos pesados. Se eles são os menores animais da redondeza e conseguem sobreviver a quase tudo, então não tem nenhum motivo para ter pressa, certo? Eles também são chamados de leitão do musgo, que também são palavras adoráveis. Bom, a beleza está nos olhos de quem os observa. Número 2. São realmente pequenos. Mesmo que tecnicamente você possa enxergar um tardígrado a olho nu, ele é minúsculo. Tipo, realmente minúsculo, como um inseto. Moscas comuns normalmente têm de 6 a 7 milímetros de tamanho e são menores quando comparadas a um tardígrado. Uma pulga comum cresce até os 3 milímetros e os menores mosquitos e carrapatos têm cerca de 2 milímetros, mais ou menos o mesmo tamanho de uma cabeça de alfinete. A larva de um carrapato tem menos de 1 milímetro, ou o mesmo tamanho de uma semente de papoula. O maior tardígrado adulto é cerca de menos da metade disso, chegando a aproximadamente 0,5 milímetros. Isso é realmente pequenininho. Se você quiser ver alguns desses mini bichos, nós recomendamos um microscópio de baixo poder. Número 3. São muito velhos. Os fósseis mais antigos que temos da espécie tardígrada são do período Cambriano, cerca de 530 milhões de anos atrás. Durante este período, a Terra começou a ver o advento de organismos complexos, multicelulares. E é do período Cambriano que vemos os primeiros fósseis de organismos mineralizados. As primeiras espécies metazoas, animais pluricelulares, surgiram neste período, incluindo os tardígrados. A era cambriana não é uma que a gente reconheceria facilmente. Os oceanos tinham muita vida, como uma espécie de sopa microbiana, enquanto a terra seca e rochosa não tinha um único tipo de vida. Não existia vegetação, os mares eram relativamente quentes e o gelo polar era intermitente, já que a Terra passou por vários períodos glaciais. Número 4. Podem viver em qualquer lugar. Como pode resistir a praticamente todo tipo de condições adversas, o tardígrado pode sobreviver quase que em qualquer lugar. Tardígrados foram encontrados em picos de grande altitude como o Himalaia, nas profundezas do oceano, em vulcões de lama e nas florestas tropicais. A maioria dos tardígrados tem sexos distintos, que devem se juntar para a reprodução. Os ovos são especialmente duros, sendo resistentes o suficiente para sobreviver ao transporte de longas distâncias.
Isso é útil para o caso de ficarem presos em um animal ou viajante que estiver passando. Tardígrados bebês nascem já completamente formados. Eles não produzem novas células ao crescer. As já existentes se expandem. Este processo é chamado de hipertrofia e faz com que troquem de pele, deixando a sua camada externa para trás. Quase como uma cobra trocando de pele. Me perdoe por procurar sempre uma referência mais confortável. Número 5. São, na maioria das vezes, inofensivos. Os tardígrados preferem viver entre o musgo e o líquen, que são ricos no seu alimento preferido. Células de plantas, algas e invertebrados pequenos, frequentemente outros tardígrados. Não se preocupe, eles não vão causar nenhum problema para os seres humanos em um futuro próximo. Principalmente, esse tipo de animal é útil ao colonizar ambientes extremamente rigorosos, chamado de espécie pioneira. Ao mudar para um novo meio ambiente, ele ajuda a estabelecer um ecossistema. Não muito diferente da atitude de um garimpeiro de ouro quando monta uma loja próximo da mina. E assim, como os garimpeiros, a presença deles atrai outros animais, neste caso invertebrados, que por sua vez atraem predadores. Antes que você perceba, há uma comunidade prosperando e uma cadeia alimentar onde antes não existia nada. Estes ursos d'água são realmente amigáveis. O tardígrado tem uma expectativa de vida de 3 a 4 meses e até 2 anos, sem contar o tempo que ele passa em estado de dormência, porque alguns cientistas metidos decidiram testar a resistência desses animais. Falando nisso, número 6. São praticamente imortais. Como demonstrado por meio de várias experimentações científicas, os tardígrados podem sobreviver em situações bem extremas, que poderiam matar e, em alguns casos, cozinhar qualquer outra espécie de animal. Por meio de um processo chamado criptobiose, eles suspendem o seu metabolismo e entram em um estado de desidratação para sobreviver em um ambiente externo perigoso. Esses animais se enrolam em um formato de barril. O corpo fica parecido com vidro e eles se colocam em estado de latência, durante o qual são praticamente indestrutíveis. Alguns tipos de tardígrados podem sobreviver a temperaturas extremas, pressão extremamente alta ou baixa, privação de ar, radiação, desidratação, fome ou até as Kardashians. Bom, talvez não o último item da lista. Basicamente, qualquer coisa que poderia matar um ser humano, o tardígrado vai ignorar e seguir sua vida. Temperatura. Em termos de calor, os tardígrados podem sobreviver alguns minutos a uma temperatura superior a 150 graus Celsius, o que significa que você poderia cozinhá-los no seu forno durante um tempo, e eles ainda estariam bem. 1 hora em água fervente, que equivale a 100 graus Celsius? Nenhum problema, apenas mais um dia no spa. Quando falamos de frio, eles podem sobreviver 30 anos a menos 20 graus Celsius e alguns dias a menos 200 graus Celsius, que é significativamente mais frio do que em qualquer lugar na Terra. Podem até mesmo sobreviver alguns minutos a menos 272,2 graus Celsius, que é apenas um pouco menos frio do que o zero absoluto, a temperatura na qual toda a matéria para de se mexer. Eles também podem viver em oxigênio e hélio líquido por períodos significativos de tempo. Pressão. Você já notou quando mergulha que a água parece mais pesada quanto mais fundo você vai? Para cada 10 metros de profundidade de água, a pressão aumenta 1 atmosfera, equivalente à pressão do ar no nível do mar. A 40 metros, ou cerca de 4 atmosferas, mesmo os melhores mergulhadores só conseguem permanecer alguns minutos sem precisar tomar alguma atitude. Já os tardígrados podem aguentar até 1.200 atmosferas e algumas espécies podem sobreviver a até 6.000 atmosferas, quase 6 vezes mais pressão do que a Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano. Eles também podem sobreviver em situações de baixa pressão, como o vácuo do espaço. Cientistas calcularam que os tardígrados no espaço poderiam sobreviver por pelo menos 10 dias, mesmo expostos à radiação solar. E falando de radiação, os tardígrados podem aguentar 1000 vezes mais radiação do que os animais normais, morrendo apenas quando são expostos a 5.000 grays de raios gama ou
6.200 grays de íons pesados. Por comparação, um ser humano pode facilmente morrer se exposto entre 5 e 10 grays. Eles parecem ter a habilidade de reparar o dano causado ao seu DNA pela radiação de maneira muito eficiente. Desidratação. Tardígrados podem sobreviver completamente secos por cerca de 10 anos e talvez mais tempo. Um espécime foi supostamente observado se mexendo após passar 120 anos em musgo seco. Tardígrados podem sobreviver à criodessecação. Quando exposto ao frio extremo, o corpo deles secreta água, indo de 85% de água para 3%, para que eles não explodam à medida que a água no corpo congela. E se isso não é legal o suficiente para você, espaço sideral. Tardígrados foram os primeiros animais a sobreviver no espaço. Em 2007, um grupo de astronautas na missão Photon M3 conduziu uma pesquisa astrobiológica e expôs diversos exemplares de tardígrados ao vácuo do espaço, apenas para revivê-los na Terra, por meio de hidratação. Nem todos sobreviveram, mas apenas o fato de que alguns conseguiram é algo que parece ficção científica. O experimento encontrou um inimigo em potencial para os tardígrados: radiação UV de alta energia, a qual reduziu significativamente as chances de sobrevivência deles. Então, se um tardígrado gigante estiver vindo em sua direção, talvez você possa usar isso? Boa sorte! Por que estudamos a espécie tardígrada? Pouquíssimos animais podem atingir criodessecação, a qual basicamente significa parar todo o seu organismo e funções internas com a intenção de reviver eventualmente. Esta habilidade tem uma implicação clara para o estudo de preservação criogênica. Então, se você acordar daqui a algumas centenas de anos, ainda um pouco confuso por causa do tempo que passou na câmara criogênica, provavelmente vai precisar agradecer a um tardígrado. Número 7. Sobreviveram a eventos de extinção. Ao longo dos bilhões de anos da existência da espécie tardígrada, a Terra viu pelo menos 5 eventos de extinção em massa. Aquele com o qual você provavelmente está mais familiarizado é a extinção do Cretáceo-Terciário, que eliminou os dinossauros e a maioria das outras formas de vida complexas na época, levando a uma era do gelo massiva que quase destruiu toda a vida do planeta. O tardígrado sobreviveu a todos esses eventos, desde a extinção do Ordoviciano siluriano, 440 milhões de anos atrás, que acabou com a maioria dos organismos marinhos, até os eventos de extinção que destruíram os dinossauros e provavelmente sobreviverão ao próximo evento de extinção também. E se um asteroide arrancasse nossa camada de ozônio ou o Sol explodisse, emitindo uma radiação suficiente para fritar todos os seres humanos em menos de um minuto? Bem, sim, todos nós seríamos torrados, mas seria apenas um leve inconveniente para esses animais. É importante notar que esses animais não se adaptam para viver nessas condições, mas sim para sobreviver a elas. Se eles fossem extremófilos, poderiam evoluir para consumir a radiação. Em vez disso, eles se enrolam e esperam até que a radiação passe e só então retomam seu ciclo de vida normal. Quanto mais longa a exposição, maior a probabilidade de morrerem. Mas considerando quanta radiação eles podem suportar, provavelmente ficarão bem mesmo com uma guerra nuclear. Eu e você, nem tanto. Mesmo se você encontrar uma maneira de matar um tardígrado, as chances são maiores de que você morra primeiro no ambiente que escolheu para fazer essa exposição. Então, o tardígrado sairia de seu estado latente e ficaria bem, e provavelmente dando uma boa risada. A maioria dos cientistas concorda que essa espécie sobreviverá a todos nós. Nós achamos que eles estão certos. Número 8. Podem sobreviver em outro planeta. Nós já sabemos que os tardígrados podem sobreviver a condições extremamente adversas, mas eles podem sobreviver em outro planeta? A resposta é: muito provavelmente sim. As condições em Marte estão dentro das capacidades que os tardígrados têm de sobreviver, assumindo que exista uma quantidade suficiente de água para apoiá-los. Afinal, eles são criaturas naturalmente aquáticas.
A busca por vida em outros planetas tem sido um dos principais desafios da humanidade. Mas pode muito bem ser que a vida que procuramos seja realmente minúscula, muito antiga e realmente resistente. Você já conhecia os tardígrados? Qual dos seus poderes fantásticos você acha mais impressionante? Conte-nos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e clicar no botão de inscrição para ficar no lado incrível da vida.